É importante a gente salientar que desenvolver a inteligência emocional, ela não é a ausência de reação enquanto as coisas acontecem. Não. Ela é exatamente eu conseguir lidar com aquela emoção, conseguir gerenciar ela. Normalmente quando eu vou dar algum treinamento ou palestra, a gente sempre pergunta assim, ó, é legal trazer isso, né? Quem aqui já tomou uma decisão na hora da raiva e se arrependeu? 100% das pessoas já tomaram decisões no momento de raiva. Olha, perfeito aí. E até hoje a gente continua ainda tomando decisões. Talvez a gente consiga lidar um pouco melhor. Com o tempo a gente vai aprendendo, mas a raiva, se ela não for bem calibrada... Depois eu vou falar um pouquinho da raiva no sentido positivo. Pode falar raiva. agora. Posso falar agora? Fala agora. Então vamos lá. A raiva, ela é uma emoção de ação. Uma emoção de ação, tá? Então, por isso que a gente reage às situações. Por isso que a gente não fica quieto. Por isso que quando a raiva vem, a gente bota pra fora. Tá? Porque ela é uma emoção de ação. E eu vou trazer um exemplo da minha vida, tá? Pra gente entender na prática como é que as coisas acontecem. O meu perfil, eu sou um cara mais sereno, tranquilo. Normalmente sou um cara sereno, tranquilo. Muitas vezes quando eu tenho que cobrar algo de alguém, né, um parceiro de negócio, um fornecedor, eu sou mais tranquilo para falar, tá? Só que às vezes e a inteligência emocional não é ser sereno sempre. Sim, não é viver no mundo da Alice, no País das Maravilhas. Não é sangue de barata, não. Tá? Então, quando eu percebo que a raiva tá tomando conta... Você falou em barata, agora tá me dando um looping aqui, Renato. E a gente vai falar... meu Deus do céu! Vamos adentrar no medo aí. Tá, vamos lá. Então, a raiva... O que eu faço? Eu aproveito nos momentos que eu tenho raiva para executar coisas que eu preciso fazer. Que talvez em algum outro período eu estivesse fazendo mais devagar. Então, eu canalizo a energia da raiva para produzir, para fazer acontecer. Então, da importância da gente entender. Porque o que é a raiva? É quando alguém ultrapassa os nossos limites. Sim, quando há um processo de resignação, quando algo sai do nosso controle, quando algo não sai como nós planejamos, quando alguém realmente invade os nossos limites, enfim. Isso desperta aquela fúria, né? O processo de fúria. E aí, quer ver, a gente fala das 4 emoções, por exemplo. Então, a gente tem a raiva. Vamos juntar a raiva com a alegria, por exemplo. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem ação e entusiasmo. Então, uma das fórmulas da gente conseguir realizar muito é conseguir trabalhar com as 2 emoções. Juntas. Então, sabe aquela pessoa que tem, né, em algum determinado momento, ela tem muita energia, ela vai lá e faz a coisa acontecer, e ela tem um sorriso no rosto, tem uma alegria em fazer aquilo ali, raiva e alegria. Então, essas junções aí, que a gente começa a adentrar na questão da inteligência emocional. É muito interessante isso tudo que você está falando, tá, Renato? Aliás, muito interessante, pelo seguinte, o Renato conhece meu perfil comportamental, tá? Eu só li, mas, assim, enfim. Mas eu entendo que a gente tem um set point. Além dos nossos perfis comportamentais, emocionalmente, temos um set point. Perfeito. Sabe? A gente lida com todas as emoções. Num único dia a gente passa por várias emoções, mas a gente tem uma certa tendência a permanecer num nível emocional. Perfeito. Tá? No caso da raiva, a minha tendência, quando algo sai errado, é cair na raiva. Tem pessoas que têm uma tendência de ficarem tristes. Tem pessoas que têm uma tendência de se sentirem culpadas, por exemplo. Certo. Tem pessoas que têm uma tendência a sentir vergonha, porque elas erraram, porque não conseguiram fazer, etc e tal. Tem níveis emocionais ali, quando dá errado e quando dá certo. Alguma coisa na nossa vida. Para um nível vibracional mais baixo, meu set point é a raiva. Porém, numa dosagem um tanto exagerada. Durante todos esses anos, desses mais de 15 anos, trabalhando com pessoas, com desenvolvimento pessoal e emocional, o meu maior desafio é lidar
com a minha raiva. Porque, como você falou, eu entendo que a raiva, com alegria e entusiasmo, ela impulsiona. Ela faz eu dar o próximo passo. E vamos lá. E leva, e arrasta todo mundo junto, né? E vai. Vamos junto. E eu tenho esse traço. Porém, acontece uma coisa comigo que eu precisei, ao longo de todos os anos, aprender a lidar com esses mecanismos, tá? Por quê? Porque a raiva em excesso, ela gera muito descontrole. Sim. Ela gera reações muito impetuosas. Reações muito descalibradas. E para quem estiver perto. A gente termina entrando no modo instinto. Isso. Essa questão é que nos atrapalha quando a gente entra no modo instinto. E aí vamos colocar o instinto animal. A gente entra no instinto animal, que é a questão de eu não gerenciar aquela emoção, sabe? Então, e acontece que todos nós temos, tá? Todos nós temos. E como eu falei ali no começo, é importante a gente salientar que, né, desenvolver a inteligência emocional, ela não é a ausência de reação enquanto as coisas acontecem. Não. Ela é exatamente eu conseguir lidar com aquela emoção, conseguir gerenciar ela. Que é um trabalho diário, digamos assim, né? Porque as pessoas, quando eu comecei a trabalhar com isso, é verdade isso que você está falando, tinha uma noção de que uma pessoa que entende sobre inteligência emocional é uma pessoa que nunca fica triste, que nunca fica com raiva, que nunca sente medo, que nunca está ansiosa. Exato. Nada, que a gente vive... Eu medito regularmente, porque eu acho que a meditação é uma das práticas para se controlar as emoções e a mente. Perfeito. Tá? Quando eu comecei a meditar 15 anos atrás, Renato, havia um certo estranhismo. Como assim meditar? Ninguém sabia o que era, como era. Se achava que a meditação era exclusiva dos monges budistas enclausurados em seus monastérios, sei lá eu. Existia um certo estigmação? Falei Pode certo agora, gente? Um certo estigma sobre a prática meditativa e tal. Mas eu entendi que era uma prática potente, inclusive para eu aprender a lidar com esse meu instinto, com esse meu lado extremamente energético, que saía do tom. Eu saía do tom, gente, sempre. Era uma coisa de louco. E aí eu aprendi que a meditação poderia me ajudar, tá? E o que aconteceu? Eu comecei a reconhecer a raiva e as outras emoções exatamente como você tá trazendo agora pra gente. Tanto pelo aspecto positivo quanto pelo aspecto negativo. Mas ter a consciência. E aí tá, as pessoas achavam que pelo fato de eu meditar regularmente, eu fui instrutora de meditação há alguns anos, eu ensinava práticas simples, tá, gente? Super adaptáveis ao cotidiano. Eu chamava de meditações urbanas, porque não é aquela meditação que você precisa ficar 4 ou 5 horas, porque não existe isso, né? Na nossa rotina. Eu medito regularmente 8 ou 10 minutos por dia e já é o suficiente para fazer todo o controle energético e bioquímico do nosso organismo. É legal que a gente tira aquelas... a gente estava falando da síndrome do pensamento acelerado, né? Sim. Então, tem a ver com eu conseguir, cara, esvaziar minha mente, né? Esvaziar minha mente. Muito. E as pessoas achavam que pelo fato de eu ser meditante regular, que, enfim, eu tinha uma vida cor-de-rosa, assim, super zen, nada me tirava do equilíbrio e tal. Digo, gente, talvez... os monges que vivem enclausurados, e eles vivem enclausurados justamente para conseguir manter o equilíbrio, para que justamente eles não sofram nenhum impacto do mundo externo, ou reduzam ao máximo esse impacto. Agora, se a gente tem que pagar o condomínio, cuidar do filho, da casa, do marido, do supermercado, da inflação, da política, sei lá do quê, nós vamos sofrer esse impacto externo. De qualquer forma. Do trânsito de... A gente vai sofrer. Então, a gente vai oscilar. Talvez num dia a gente consiga sentir as 4 emoções, Renato. Sim. Faz sentido? Faz total sentido. Num dia a gente sente as 4 emoções. A questão é, como você falou, não é nunca ficar mal, nunca ter uma emoção considerada negativa, porque eu acho que não existem emoções negativas, né? Perfeito. É a gente reconhecer, é conseguir reconhecer. Acho que esse é o primeiro passo da inteligência emocional. É o primeiro passo. E quer ver que legal tu estava falando ali da questão da raiva e tudo mais. Então,
a tendência é que as pessoas que me conhecem, elas imaginam que eu sou uma pessoa que não sai dos eixos nunca, entende? Eu acho isso, Renato. Tu acha? Eu acho. Eu sou uma delas. Mas não é verdade. Quer ver? E aí, assim, ó, depois a gente pode falar também de valores, tá? Mas quando um valor nosso é pisado, quando a gente sente um valor nosso atingido, a gente dispara uma coisa chamada raiva. Quando um valor nosso é desrespeitado. Então vamos colocar o seguinte, eu tenho o valor do respeito muito forte. Isso para mim é um dos meus principais valores. Então eu sou um cara que eu dou bom dia, boa tarde, por favor, obrigado, eu respeito os mais velhos. Então eu tenho isso muito forte, assim, questão do respeito. Quando isso, de certa forma, é ultrapassado, quando alguém... São os momentos que eu sinto que a raiva vem mais forte. Sabendo disso, eu consigo lidar melhor com a situação. Ao invés de alguém pisar por exemplo, me desrespeitar e eu sair agredindo, que é uma tendência da raiva, se eu não entendo, né, do que está acontecendo, eu vou lá e vou agredir verbalmente ou fisicamente. Quando eu passo a entender qual é a emoção que está ali e o porquê que ela foi despertada, eu consigo me impor melhor naquela situação. E falar para a pessoa, cara, é o seguinte, tu tá me desrespeitando e eu entendendo que esse é um valor meu, eu não deixo a pessoa passar dali. Uma das formas que eu tenho de lidar com algumas emoções aí, a raiva é uma delas. E o que eu noto, assim, é que quando um valor nosso é pisado, é que a gente uma das formas da gente disparar essa emoção. Não sei se faz sentido. Faz todo sentido, Renato, mas é nítido aqui, gente, a quantidade de equilíbrio emocional que o Renato tem, né? Além de ter uma explicação claríssima, tu demonstra essa habilidade de autocontrole. Tu é um cara que ao longo do tempo provavelmente já desenvolveu isso e consegue ter essa clareza, né? Eu, ao contrário de ti, basta desrespeitar um valor, um gosto, uma coisa, qualquer coisa. Já disparou. Uma coisa muito interessante que você estava falando, chamada sequestro emocional. O próprio Goleman, ele detalha bastante esse movimento mental e emocional. É quando nós somos capturados pelo sistema límbico, é quando as nossas emoções dominam completamente o cenário. Exato. Normalmente por gatilhos de raiva, mas Sim. pode ser por gatilhos da tristeza também, da angústia. O próprio medo. O medo dispara todo um alarme, porque nós temos uma sentinela. Eu digo que a gente tem uma sentinela psicológica, né? Que é a nossa amígdala cerebral. Nossa, gente, que técnico isso, né? A gente tem uma região no nosso cérebro que dispara um alarme quando algo está errado. Que diz perigo, 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 né? E essa sentinela psicológica, se não for bem administrada, bem gerida, como o Renato consegue fazer... Nem sempre quer ver, Kelly. Ó, só mais um adendo ali, ó. Às vezes a gente, por exemplo, internalizar essas emoções. Então, por isso que a gente fala em como lidar com elas. Por exemplo, eu falei ali a questão dos valores e um dos meus valores é o respeito. Agora, eu tenho obrigação enquanto alguém que quer equilibrar as coisas, de expressar isso. E não ficar quieto. Porque senão eu vou não se tornar implodir. Um engolidor de sapo. Não, senão eu vou implodir. E aí quem vai sofrer as consequências... É você. Sou eu. E aí a gente fala da somatização, por exemplo. Então são essas questões assim. A gente engolir as nossas emoções. Sabe aquela coisa do engole o choro? Às vezes nós somos educados para isso, né? Então, engolir o choro não é a melhor forma. Tá? Engolir a minha emoção não é a melhor forma. É eu lidar com aquela emoção. Lidar com ela. E é aí que tá o pulo do gato, né? E aí é que tá o pulo do gato. E aí que é o maior desafio, que é um dos outros pontos da inteligência emocional. Porque uma coisa é você reconhecer, outra coisa é aprender a lidar com as próprias emoções, né? Essa questão do sequestro emocional, eu estudei muito ela, porque eu sofria muito dessa questão. Muito, 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 muito. E uma vez eu vi uma pessoa no trânsito tendo reações
emocionais muito descabidas. Uhum. E aí eu percebi que ela estava no sequestro emocional. E quando eu vi numa outra pessoa na minha frente, ao vivo, eu comecei a me dar conta do quanto aquilo podia ser prejudicial para mim. Claro que eu tinha uma noção, mas eu não conseguia ter o autocontrole necessário. Uhum. Tá? Porque assim, a questão, por exemplo, de não engolir sapo, isso para mim é uma coisa natural. Porém, a gente precisa também, Renato, e com certeza tu deve ter isso, porque tu transmite isso, uma habilidade, que é uma das habilidades da inteligência emocional também, de lidar com o outro, né? Uhum. Porque não adianta só você despejar no outro. E o sequestro emocional, às vezes, faz com que a gente tenha certas atitudes, né, muito impulsivas e que a gente se arrepende depois. Tá? Sejam atitudes, a gente pode ter uma atitude profissional errada, até financeira, a gente pode fazer algo que nos prejudique financeiramente, a gente pode fazer algo que nos prejudique afetivamente dentro do nosso casamento, pode ser algo dentro de uma sociedade. Quantas sociedades se rompem por inabilidades emocionais? Na realidade, se diz que as pessoas são contratadas por habilidades técnicas, né, e descontratadas por inabilidades emocionais. Exato. Né? E o sequestro emocional é um detalhe que muita gente passa por isso, que é realmente ser dominada pelo setor emocional, sem que passe pelo nosso sistema de autocontrole, que é essa parte do córtex pré-frontal, a nossa habilidade de racionalizar.